que Deus ele quer é a sinceridade. Quando alguém se aproxima de Deus com um coração sincero, querido, Deus ouve essa pessoa. Deus se aproxima dessa pessoa. Porque Ele olha para o interior e Ele vê que há sinceridade. Porque a pessoa hipócrita é a pessoa que ela vai encobrir as suas intenções, as suas motivações. Ela esconde as suas motivações, as suas intenções. Ela esconde o que está no seu interior, o que ela está sentindo, ela esconde. Mas o sincero não. Ele chega na presença de Deus e ele rasga o coração. Ele se derrama diante de Deus. Ele fala para Deus quem ele é. Ele fala para Deus aquilo que ele tem feito, seja o certo ou seja o errado. Ele fala. Ele não tem problema nenhum de ocultar, ele não oculta, ele não tenta maquiar diante de Deus, se passar por bom diante de Deus, tentar convencer a Deus, né? Porque ele sabe que Deus, querido, ele vê todas as coisas, inclusive o interior, o nosso coração. Então a pessoa que se aproxima com sinceridade de coração, essa pessoa, querido, ela começa a experimentar em sua vida uma mudança interna, porque ela se aproxima com sinceridade e ela se aproxima também com plena certeza de fé, porque outra coisa que a pessoa precisa para se aproximar de Deus é de fé, porque é com a fé que a pessoa agrada a Deus. Então ela se aproxima porque ela acredita que Deus vai ouvir, que Deus, querido, vai mudar a sua vida, que Ele é o único capaz de transformar o seu coração. Aleluia! Então ela sabe que ela precisa ser diante de Deus sincera, transparente. Ela não tem que tentar disfarçar, encobrir nada de Deus. Aleluia! Quantas pessoas vêm à presença de Deus e ficam ali dando glória a Deus, aleluia, mas, querido, não abre o coração. Não abre o coração, não são sinceras com Deus. Ficam ali, mas não falam o que está acontecendo dentro delas, não falam o que elas estão sentindo, não falam o que elas estão pensando, não falam o que elas desejam, elas não falam o que elas almejam, elas não falam o que elas estão praticando, o que elas estão fazendo, elas ficam tentando encobrir, ocultar de Deus, como se Deus não fosse capaz de enxergar e de ver todas as coisas. Ele é um Deus onisciente, onipotente, onipresente, querido. Não tem lugar no mundo aonde a pessoa possa tentar se esconder, se ocultar, que ele não possa, querido, enxergar. O salmista do Salmo 39, ele disse isso. Ele falou, para onde eu vou me ausentar da tua presença? Né? Se eu subir ao mais alto céu, tu lá está. Se eu descer à profundeza do abismo, o Senhor lá também está. O Senhor conhece tudo a meu respeito. Meu deitar, meu levantar, cada passo que eu dou, onde que a palavra sai da minha boca, o Senhor conhece, querido. Então ele sabe que está diante de um Deus que conhece todas as coisas, né? Mas não é porque ele conhece todas as coisas que eu tenho que encobrir, que eu tenho que me calar diante dele. Ele quer que eu confesse. Ele quer ouvir de mim, querido. Ele quer que eu fale, que eu abra a minha boca e eu fale. Olha aqui o que diz aqui na primeira carta de João. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo de número 8. Diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos e a verdade não está em nós. Querido, todos nós cometemos pecado. Todos. Até quem foi lavado pelo sangue de Jesus, todos, querido. Todos. Ele fala, se nós dissermos que não cometemos pecado nenhum, nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. O problema é que Jesus às vezes nos mostra, ele mostra
a nossa sujeira, o nosso pecado, Ele nos mostra. E sabe o que às vezes a pessoa faz? Ela ignora. Ela ignora o que Ele está falando. Ao invés dela fazer isso aqui, ó. Se confessarmos os nossos pecados, confessar é você dizer. Isso é confessar. É você dizer. Era isso que Jesus queria ouvir da boca do fariseu. Quando Jesus revelou para ele, mostrou para ele. Ó, no seu interior há roubo e maldade, a glutonaria, a ganância, a avareza. Jesus queria que ele falasse assim: é verdade, Senhor. Senhor, é verdade, eu tenho vivido uma vida assim. Eu tenho roubado, eu tenho sido avarento, eu tenho colocado meu coração no dinheiro, nas coisas materiais. Eu tenho sido ganancioso, eu tenho cobiçado, eu tenho praticado coisas desonestas. Eu tenho feito isso, Senhor. Eu tenho sido um homem, mas não um homem que o Senhor deseja que eu seja. Eu tenho sido um homem guiado por aquilo que eu estou vendo, pelo meu exterior. Eu tenho valorizado mais as coisas externas. Isso é confissão. Isso é confissão. É quando você mente, você diz para Deus que você mentiu. É quando você adultera, você diz para Deus que você realmente adulterou. Quando você usa de engano com alguém para levar vantagem, você diz na presença do teu Deus que você usou de engano para levar vantagem. Isso é confissão. Quando você que está sendo negligente na sua fé, no seu relacionamento com Deus, querido, você confessa: Deus, eu estou sendo negligente no meu relacionamento, na minha fé. Eu sei o que eu preciso fazer, mas eu não estou fazendo, querido. Você vai estar sendo uma pessoa sincera e não uma pessoa fingida, que se coloca diante de Deus e tenta mostrar que tudo está bem, ou tenta pegar as boas obras que você tem feito, as coisas boas, e apresentar para Deus. Porque tem pessoas que fazem assim, ao invés dela pegar e confessar para se limpar, fica pegando as coisas boas que fez para apresentar para Deus. Igual aquele fariseu, né? Que Jesus contou que o fariseu e o publicano foram ao templo para orar, e quando estavam lá diante de Deus, o publicano batia no peito e falava: Deus, tenha misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. E o que o fariseu fazia? Com o nariz em pé na presença de Deus, dentro do templo, querido, cheio de soberba, de orgulho, se achando superior ao outro, dizia: ai, graças a Deus que eu não sou como esse publicano. Graças a Deus, porque eu dou meu dízimo, eu dou minha oferta, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas o que Jesus falou? Que o fariseu saiu humilhado, querido. Saiu humilhado. E o outro saiu justificado. Ou seja, o outro saiu perdoado. Saiu perdoado. Querido, Deus, Ele quer dar o perdão à pessoa. Ele quer limpar as pessoas. Ele quer purificar. Porque sem o perdão, querido, não existe comunhão. Não existe comunhão sem perdão. Primeiro Deus tem que perdoar. E para Ele perdoar é preciso a pessoa confessar. E se a pessoa não confessa, não tem liberação de perdão, querido. Então Ele fala aqui: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Não é de algumas, não, de toda. Depois da confissão, querido, o que acontece? Vem a purificação. Se aquele fariseu que estava na presença de Jesus, em comunhão com Ele, tivesse confessado quando Jesus falou com ele, querido, ele teria saído dali justificado. Ele teria saído dali purificado. Mas não foi o que ele fez. Ele não fez isso. Ele ignorou, ele desprezou o que Jesus falou. Irmão, quantas pessoas estão desprezando, irmão? As pessoas estão desprezando o que Deus tem falado. Estão desprezando a palavra. Estão desprezando, querido, o que Jesus tem falado, tem ensinado.
do que ser sincero, aleluia, na presença do Senhor. Então ele diz aqui: se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Se a pessoa diz que não comete pecado, olha o que Deus está falando: você é um mentiroso e a minha palavra não está em você. Porque a palavra de Deus não está naquele que é mentiroso, porque aquele que é mentiroso se torna filho de quem? Filho do diabo, porque o diabo que é o pai da mentira. Querido, Deus não quer que ninguém viva de fingimento. Deus odeia fingimento. Deus odeia pessoas que se comportam com falsidade, que não mostram diante dele, diante das pessoas, que não é transparente. Deus não se agrada desse tipo de coisa. Olha o que diz aqui em Provérbios. Vamos agora para Provérbios. Provérbios 28, 13. Ele diz assim: quem encobre, quem esconde as suas transgressões, quer dizer, os seus pecados, jamais prosperará. Olha aqui, olha o que Deus está ensinando. As pessoas que querem prosperar, você quer prosperar espiritualmente? Você quer prosperar nas outras áreas da sua vida? Você quer prosperar? Ele está falando, ó, quem encobre, esconde a sua transgressão, o seu pecado, jamais prosperará. Provérbio 28, 13. Jamais, querido. Jamais. Quantas pessoas querem prosperar? Eu quero prosperar no meu relacionamento com Deus. Eu quero estar bem com Deus, eu quero estar em paz com Deus. Mas ele vai falar: como é que você quer estar em paz comigo se você está encobrindo, escondendo o que está dentro do seu coração? Ao invés de você confessar e falar para mim, ao invés de você abrir o teu coração e falar, você não fala. Engraçado que às vezes a pessoa, ela fala para o amigo, para o vizinho, as coisas que ela faz, os erros, mas a pessoa não fala com Deus. A pessoa não fala para Deus, a pessoa não mostra arrependimento, desejo de mudar de vida, não mostra sinceridade. Deus, eu fiz todas essas coisas erradas, eu sei que está errado, eu tenho consciência disso, mas eu quero mudar, ajude-me a mudar. E eu sei que sozinha eu não sou capaz de mudar, eu preciso da tua ajuda. Eu preciso do Senhor para mudar de vida, querido. Ninguém consegue mudar de vida sozinho. A pessoa que tenta mudar de vida sozinho vai tentar e vai se frustrar, porque é algo além da capacidade humana, é algo que está além da nossa força humana. Nós precisamos da ação do Espírito Santo em nós para nós mudarmos de vida. Então ele fala: quem esconde as suas transgressões, os seus pecados, jamais prosperará, mas aquele que confessa e abandona alcançará misericórdia, querido. Quem confessa e abandona, não basta só confessar. Você vai falar com Deus, confessar para Ele, dizer para Ele o que você fez, todos os seus erros, porque você tem que chamar o pecado pelo nome. O pecado tem nome, querido. Às vezes o nosso erro é chegar diante de Deus: Deus, perdoa o meu pecado, mas Ele vai falar: qual deles? Porque pecado tem nome. Tem adultério, tem mentira, tem fornicação, tem prostituição, tem vício de droga, vício de cigarro, tem vários pecados, de bebida, jogo, masturbação. Pecado tem nome. Idolatria, né? Pecado tem nomes. Aí a pessoa chega: Deus te perdoa. Querido, é por isso que não há mudança. Não há mudança. Porque você sabe o que você está fazendo. Você sabe se você falou mal de alguém, fez fofoca usando o nome de alguém, se você prejudicou alguém no seu trabalho, se você que desejou a morte de alguém, está guardando desejo no seu coração ruim, vontades que você sabe que é errado. Eu tenho vontade de fazer isso que você sabe que é errado, maus pensamentos, coisas que você sabe que está te contaminando. Aí você chega diante de Deus na maior cara de pau, porque, irmão, às vezes o ser humano ele é muito cara de pau, irmão. Na maior cara de pau, na maior cara lavada: Deus, perdoa o meu pecado. Não, mas qual deles? O que você fez?
fez. Você tem que dizer para Deus o que você fez, querido. Você tem que dizer, nomear o teu pecado, né? Mas mostrar arrependimento, querido. Mas mostrar sinceridade e arrependimento. Porque também não basta você confessou e daqui a pouco você se esquece e volta a fazer de novo. Sabe por quê? Porque isso não é arrependimento, isso é remorso. Isso é remorso. Mas quando há confissão e verdadeiro arrependimento, a pessoa confessa e abandona. Não volta a praticar mais. Alcançará o quê? Misericórdia. Foi o que alcançou aquele publicano quando foi lá no templo. Porque ele reconheceu diante de Deus que era um pecador, que precisava do perdão de Deus. Ele alcançou misericórdia, querido. Então, quando você chegar na presença de Deus, não chega com soberba, não. Não chega com ar de superioridade, não. Chega com humildade. Coloque-se no seu lugar. Aleluia. Se quebrante. Quebrando o seu coração. Ter uma postura de reverência diante de Deus. Reconheça que você está diante de Deus. Você não está diante de homem, não. Você está diante de um Deus que é santo. Um Deus que é santo, um Deus que é justo. Porque as pessoas elas ficam com esse negócio que Deus é amor, mas a pessoa esquece que Deus é justiça. Ele é amor, mas ele é justiça, querido. Ele não é mais amor e menos justiça, não. Ele é tanto amor, ele é 100% perfeitamente amor, mas ele também é perfeitamente 100% Deus. É justiça também. Aleluia. Então as pessoas ficam muito apegadas ao amor. Deus é amor. Você acha que Deus vai lançar-me, querido, na condenação eterna? Você acha que Deus vai fazer isso comigo? Querido, pode ter certeza que se o homem se arrepender, ele vai. Ele vai. Ele vai fazer. Por quê? Porque a justiça dele vai exigir isso. A justiça de Deus vai exigir isso daquele que não se arrepende. Porque o homem só não vai ser condenado eternamente se ele se arrepender. Se ele for purificado e lavado com o sangue de Cristo. Mas se ele não se arrepende, sobre ele permanece, querido, a condenação. Sobre ele vai permanecer a condenação. Então, querido, muitas pessoas querem mudar de vida, mas não querem trilhar o caminho que Jesus está ensinando para poder, querido, mudar de vida. Aleluia! Então, em nome do Senhor Jesus, vamos voltar lá para Lucas, que nós vamos encerrar. E diz aqui no versículo 53, que diz assim: quando Jesus, Lucas 11:53, quando Jesus saiu dali, os escribas e fariseus começaram a contestá-lo com veemência, fazendo perguntas a respeito de muitos assuntos, com o objetivo de tirar daquilo que ele dizia um motivo para o acusar. Você observou aqui que esse homem teve a oportunidade da vida dele de mudar de vida aqui. Jesus estava na casa dele, assentado à mesa com ele, em comunhão com ele. Jesus falou com ele, deu a ele a oportunidade de mudar de vida, mas ele quis? Não, ele não quis. Ele saiu dali. Quando Jesus saiu dali, o que ele voltou a fazer? A maquinar, se juntou com os outros e começou a maquinar o mal contra Jesus. Querido, porque Jesus falou: quem comigo não ajunta, espalha. Se você não se unir a Jesus, deixar ele mudar a sua vida, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer, querido, que vai chegar um momento que você vai ficar contra Deus. Você vai ficar contra Deus. Você vai ficar contra aqueles que creem em Deus, que professam a fé em Deus, que anunciam a palavra de Deus. É isso que acontece. Quando a pessoa, ela não aceita a obra da salvação, da redenção, ela não deixa a palavra libertar e transformá-la, chega um ponto que ela começa a transformar em inimigo de Deus. Inimigo. Ela começa a se tornar, querido, um opositor da fé. Ela começa a combater contra Deus, a atacar e perseguir aqueles que estão pregando a palavra de Deus. Por
motivo de tirar daquilo que ele dizia, um motivo para o acusar. Por quê? Deus falou, quem não é por mim é contra, irmão. Se você não está com Jesus, você vai estar contra ele. Se você não ajunta com ele, você vai espalhar. Porque não tem meio termo. Entenda isso. Não adianta querer ficar em cima do muro. Não tem meio termo. Ou tu está com Jesus, ou tu está sem ele. Nós precisamos compreender isso. A pessoa não, eu estou aqui no meio, né? Eu não estou nem com Jesus e nem... Não existe isso, querido. Só existe os dois lados, né? Nós não podemos ser igual à igreja de Laodiceia, não, querido. Que não era quente e que também não era fria. Jesus falou, vocês são mornos. Por quê? Porque não se definia, não tomava uma decisão. Quantas pessoas estão assim, que não tomam uma decisão? Diz que crê em Jesus, que ama Jesus, que Jesus é isso, que Jesus é lindo, que Jesus não sei o quê, mas não se define, não toma um posicionamento, não toma uma decisão. Até quando, querido? E vai chegar o tempo que, se você não assumir que você realmente é filho de Deus, que você crê em Jesus, que você é um discípulo dele, um servo dele, você vai ficar contra ele, você vai se tornar inimigo dele. Porque você está rejeitando a oportunidade que está sendo concedida a você. Que nessa noite, querido, você ouça a voz do Espírito Santo falar contigo. Toma uma decisão hoje. Não fica protelando mais não. Porque quantas pessoas já protelou, ficou protelando. Deixa para depois, deixa para depois, deixa para depois. E esse depois nunca chega. Esse depois nunca chega. O tempo está passando, esse depois nunca chega, querido. Não jogue fora a oportunidade que Deus está dando para você mudar de vida, você se transformar numa nova criatura. Amém? Aplaude e glorifique a Deus, exalte e louve o seu santo nome. Glórias a Deus. Amém?